salarial do Cruzeiro para o próximo ano. O Cruzeiro quer chegar muito forte para 2025 para voltar a ser protagonista no futebol nacional e também, quem sabe, tentar um título da Copa Sul-Americana que ele parou na final desse ano contra o Racing. A gente começou o Tá Na Área falando, Raed, de expectativa, né, de alguns torcedores em relação a clubes que podem ou não abrir um pouquinho mais os cofres. A porta do cofre do Cruzeiro está aberta, né? Está destrancada e o dinheiro tá voando, porque... Tio Patinhas. Tio Pedrinhos. Porque são dois jogadores que a gente sabe há pouco tempo os dois maiores salários do futebol brasileiro, né? Então são dois jogadores que não são baratos de serem contratados ainda para o mesmo elenco. Quando muda a direção o dono da SAF do Cruzeiro, né, sai Ronaldo e entra o Pedro Lourenço, a torcida do Cruzeiro já festeja porque sabe que vai vir investimento. E são dois investimentos fortíssimos, dois jogadores de grande nome no cenário nacional e que eu queria muito vê-los juntos, porém sob o comando do Fernando Seabra, que fazia um sistema de jogo com dois atacantes que por dentro, né, que davam espaço para o Matheus Pereira fazer ali um falso 9. E acho que casaria muito bem no sistema de jogo do Fernando Seabra. Não sei se o Gabigol, como atacante de referência, vai casar no sistema do Fernando Diniz. Não sei se o Dudu conseguiria fazer um meia pelo lado direito ou lado esquerdo no sistema do Fernando Diniz, que precisa também de muita dinâmica, velocidade. E o Dudu não entregou isso no último ano do Palmeiras. É algo que a gente vai precisar ver se as contratações acontecerem no decorrer do ano. A qualidade técnica dos dois a gente conhece muito bem, mesmo sabendo que não vem das melhores fases. O Dudu encarou uma lesão muito séria no Palmeiras, ficou fora por um longo período. Quando voltou, não recuperou a vaga no time titular do Abel, né? Enfim, até já teve essa questão de ser anunciado pelo Cruzeiro no meio de 2024, voltar atrás na opção dele. Enfim, o Gabigol também, por mais que tenha feito gols na final da Copa do Brasil, também não vem de dois grandes anos. Mas a gente sabe do potencial de cada um. Dudu um pouco mais, né? Uma idade um pouco mais avançada, tem 32 anos, o Gabigol 28. Acho que, além dessa questão técnica, acho também, Moreno, que pode ser um fator positivo para o torcedor do Cruzeiro se colocar como protagonista novamente. O Cruzeiro já foi forte na última janela, já trouxe alguns reforços. O Cássio talvez tenha sido o mais impactante, porque é um dos grandes ídolos da história do Corinthians e agora um dos grandes ídolos da história do Palmeiras e também do Flamengo. Então, também tem essa questão. Além da parte técnica, acho que vão agregar bastante, vão mudar até o patamar do Cruzeiro ao longo da temporada de 2025, se realmente assinarem, mas também traz essa sensação para o torcedor, né? Meu time está voltando a ser protagonista, ou pelo menos buscando isso. São duas contratações que elas não vêm só pela questão da parte técnica, elas vêm com um conjunto, né? A mídia, né? Até porque, por exemplo, você contrata Dudu, recentemente dos maiores ídolos da história do Palmeiras, e o Gabigol, que é colocado ali como o segundo maior ídolo da história do Flamengo. Então você traz esses dois jogadores para poder formar um ataque do Cruzeiro. Então não é só a questão técnica, tem todo o pacote que é você contratar esses dois jogadores. Agora, a preocupação que tem que ser, na minha opinião, a principal é como fazer o time da Liga. Até porque o que a gente viu no Cruzeiro na temporada passada foi que o Cruzeiro era um time que dava a Liga, era um time coletivamente forte, sólido, coeso, exatamente quando tinha um time com jogadores não tão badalados. A partir do momento que esses jogadores foram colocados ali à força, e dá pra gente dizer, no time, foi justamente quando o caldo começou a desandar. Então, acho que a principal preocupação tem que ser essa, tem que ser como fazer esse time, esse grupo de grandes jogadores, isso daí formar um time forte. Até porque a gente já viu várias vezes na história do futebol elencos estrelados que não conseguiram dar resultado como time. Então, essa tem que ser a principal preocupação. Agora, um dado assim que acho que não tem como deixar passar, né, de como é discrepante essa questão financeira dentro do futebol brasileiro. Pelo que a gente acompanha aqui de informações, somados os salários de Dudu e Gabigol, seriam na casa de 5 milhões, somados os salários dos dois. Mensal. 5 milhões mensal. 5 milhões mês. Para se ter uma ideia, a folha salarial do Fortaleza para essa temporada era de 7,4 milhões por mês. Então, assim... Do elenco todo. A soma de dois jogadores do Cruzeiro é quase que a folha salarial inteira da equipe que terminou na quarta posição do Campeonato Brasileiro. E não deve ser só isso, né, Gabriel?
Como é que está se movimentando o Cruzeiro? Porque acho que parte dessa discussão de como colocar, né, Gabigol e Dudu dentro do esquema passa pela escolha do treinador, que já está definido. O Fernando Diniz renovou o contrato, está mantido na próxima temporada para o Cruzeiro. Então, certamente vai passar por ele a chegada de outros jogadores que talvez façam sentido dentro da forma do Diniz jogar, né? É algo que está sendo discutido por aí, tem outras posições que estão recebendo uma atenção especial. O Diniz inclusive, até já começou esse planejamento com a diretoria, naquela reunião que ele garantiu a permanência no próximo ano, né? E o Cruzeiro já tem algumas realmente posições que ele está buscando, que é um zagueiro aí para chegar para ser titular, um xerifão que o Cruzeiro sentiu falta nessa temporada. Então, pelo menos um zagueiro o Cruzeiro vai trazer para o próximo ano, que é também um lateral direito para disputar posição com o William. O William ficou titular absoluto do Cruzeiro. Tinha o Wesley Gasolina, que encerrou o contrato e está saindo do Cruzeiro também. Então o Cruzeiro está em busca desse lateral direito para fazer frente ao William para disputar posição. E o Cruzeiro quer mais atacantes, além do Gabigol. O Cruzeiro sentiu muita falta de peças, de opções para o Fernando Diniz no final da temporada. Muitos jogadores se lesionaram, né, nessa posição, inclusive o Caio Jorge, que acabou conseguindo bons números com o Fernando Diniz também. Então o Cruzeiro quer mais atacantes para a próxima temporada, principalmente pontas. Aí ele quer ter opções pelos lados com o Fernando Diniz. Então essas são as principais opções que o Cruzeiro está tentando aí no mercado. E só lembrar que o Cruzeiro tem mais um acerto para o próximo ano, que é o Christian, volante do Atlético Paranaense, um jogador que o Cruzeiro viu uma oportunidade aí de mercado. É mais um jogador que vai vir para o Cruzeiro na próxima temporada. Cruzeiro se movimentando bastante, Raed, e acho válido também destacar que a reta final de temporada do Cruzeiro pode ter sido frustrante pela expectativa que foi colocada durante 2024. Mas virando a página e de certa forma, na minha opinião, sendo correto ao manter o Fernando Diniz, dá para esperar agora um time, digamos, não começando do zero, mas mais autoral. A gente fala que o trabalho do Diniz é o mais autoral do futebol brasileiro. Acho que com o início de temporada, ele tendo tempo para trabalhar um time desde o começo da temporada, sem precisar entrar como foi em 2024, já em fases decisivas, dá para esperar o Diniz colocando mais a cara dele e, claro, colocando esses jogadores da melhor forma possível no pensamento do treinador. Por isso é importante também ter paciência, porque pode ser, digamos, um novo trabalho dentro do Cruzeiro. Paciência é uma palavra que vai ser importantíssima, porque a reta final já carrega com a torcida do Cruzeiro uma impaciência com o trabalho do Diniz. Exato, esse é o ponto. Agora dá para dizer que é uma... tá passando de fase o Diniz, né? Mas pegando um paralelo com a última passagem dele no Fluminense, quando ele chega no Fluminense e ele fica para a temporada seguinte, ele já dá resultado na primeira temporada. Ele já consegue fazer o Fluminense jogar futebol logo de cara. Com o Cruzeiro, não. O Cruzeiro, ele disputa a Libertadores até o fim pela pontuação obtida pelo Seabra. Então, a paciência da torcida do Cruzeiro vai ser importantíssima nesse início de temporada. É importante dar tempo para o Diniz trabalhar, obviamente, porque é um estilo de jogo que não é fácil de adaptação. Agora, você conhece o futebol brasileiro, né? Se continuar com o futebol que jogou a reta final do Brasileiro, muito possivelmente o Cruzeiro vai fazer uma nova movimentação de mercado antes da virada do ano, antes do meio do ano. E aí o estadual serve para esse tipo de coisa também, né? Infelizmente. Era exatamente o que eu ia falar isso agora. Se tem duas coisas que não combinam, paciência, trabalho e campeonato estadual. São três coisas que não combinam. Agora, Moreno, olhando para esse elenco que o Cruzeiro tem hoje, né? E o Gabriel já trouxe esses dois nomes mais pesados e que podem pintar aí nas próximas semanas serem confirmados. E para o que mostrou o Cruzeiro nessa reta final de opções, aqueles que continuam, né? Pensando na forma como o Diniz gosta de trabalhar agora, começando um trabalho do início da temporada. Você acha que tem algumas posições que realmente chamam mais atenção? A zaga talvez seja a grande carência desse time? Assim, pelo que a gente viu, principalmente do trabalho do Fluminense, que é o que mais saltou os olhos do Diniz ultimamente, o Cruzeiro não tem exatamente esse zagueiro com a capacidade, por exemplo, que a gente viu no Fluminense no Nino, de ser esse cara de saída, de início, de qualidade de jogo ali. No meio você tem até alguns jogadores que podem fazer essa função, que tem essa capacidade. O Mateuzinho, por exemplo, tem muita facilidade de sair, de saltar da pressão. Talvez tenha sido o reforço do meio de temporada, junto com o Cássio ali, que mais tenha dado certo. Agora, assim, na zaga, você olha os zagueiros que o Cruzeiro tem, não tem esse zagueiro com essa qualidade de saída de início na construção do jogo. Então, para o tipo de jogo do Diniz, é fundamental. E aí, é claro, é o ajuste que a gente estava falando aqui da questão de tempo de trabalho. Ele tendo uma pré-temporada, a tendência é que a gente já veja no início do ano
volante na zaga, tô brincando. O Wallace. Eu ia falar sobre isso, me surpreendeu que o Wallace não foi testado na zaga. Pode acontecer, às vezes vai ser testado, tá no planejamento, a gente não sabe, mas assim, a tendência é a gente ver um time que consiga